Posso vender imóvel de herança? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui com a gente teremos a participação do sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel Toledo. Seja bem-vindo em nosso bate-papo. Oi, Fabiana. Nosso convidado de hoje é o advogado Fábio Tancredi. Ele que advoga na capital de São Paulo e tem experiência em casos de inventários de compra e venda de bens de imóveis. Doutor Fábio, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Obrigado pelo convite aqui em participar do podcast. Afinal, pode vender imóvel de herança? Eu sempre digo o seguinte: todos os imóveis são vendáveis. No meu entendimento, na opinião e na prática de trabalho, a gente entende que todos os imóveis podem ser vendidos, cada um com a sua particularidade, sua peculiaridade. E, sob previsão legal, o imóvel de herança tem alguns aspectos que têm que ser seguidos e respeitados para que você consiga realizar essa venda. Então, se for um imóvel que está em processo de inventário, eventualmente você necessita de uma autorização judicial para a venda dele, né? Então, se está num inventário judicial e se ainda envolve menores de idade, que obrigatoriamente o inventário ele é judicial, então esse imóvel de herança vai depender de uma autorização judicial para que você consiga fazer a venda do imóvel, né? E aí, em cada situação vai ter uma particularidade ou peculiaridade, enfim, conforme o caso, para você justificar o seu pedido para o juiz, né? Porque normalmente os inventários para o judiciário, eles querem que eles se encerrem, né? Não fiquem inventários que durem por anos no fórum ou na vara lá do juiz. Ele quer que encerre o inventário. Então, você tem que justificar por que é que você está querendo fazer a venda de um imóvel de herança. Sim. Para solicitar, então, a autorização dele. E aí a autorização é feita por um pedido de alvará. Então, alvará é o nome da autorização judicial que permite o representante do inventário, que é o inventariante, fazer uma escritura pública da venda de um determinado imóvel que o juiz autorizou para os interessados ou compradores que... Mas a forma mais econômica quando não tem menor, é através do via do cartório, né? Cartório de notas. Não necessariamente econômica, ela é mais rápida. Mais rápida, por ser mais... Porque uma venda ela pode se perder, né? Por causa da demora de um inventário judicial. Agora, se você faz um inventário via cartório de notas... Aí você não estaria vendendo necessariamente um imóvel de herança. Você estaria concluindo o inventário, fazendo a partilha entre os herdeiros. Aí precisa saber... Mas é um formato muito mais eficaz e rápido. Sendo todos maiores. Não tendo nenhum conflito ou irregularidade nos bens da herança, você pode fazer o inventário extrajudicial, que é feito em cartório de notas, né, tabelião de notas, que realiza a escritura de partilha. Que é obrigado, inclusive, participar o advogado, né? Obrigado à assistência de um advogado, até para esclarecer, para auxiliar na partilha, na questão de divisão de bens, nos cálculos dos tributos que envolvem, né, uma partilha. Então, se são todos maiores e capazes, os herdeiros, então já posso realizar extrajudicial. Então, o primeiro ponto a avaliar é se os herdeiros são capazes e maiores para eu poder seguir esse caminho, que é bem melhor. Concluir o inventário para vender o imóvel de herança rapidamente é bem mais... É que existe essa pecha, né? Mas o imóvel está em inventário, né? E aqui... Exatamente. Então, se esses herdeiros, eles vão dizer amigavelmente, vamos lá, vamos tentar fazer um inventário mais rápido, o caminho, sendo todos eles maiores, obviamente, né? É que às vezes assim, você tem um problema pelo universo de bens, porque o inventário é o conjunto de bens do falecido. Então,
nem sempre todos os bens dele são imóveis e estão disponíveis e em ordem para concluir o inventário. Aí que caminho que a gente segue às vezes? A gente partilha extrajudicialmente mesmo, faz o inventário de parte da herança. Aquela parte que está disponível para ser mais rápido, né? Exatamente. Até para arrecadar dinheiro para resolver as outras questões, Isso. Né? Não é previsto esse formato de forma extrajudicial, mas a gente traz essa da experiência do judicial. Então, judicialmente, a gente faz o inventário quando tem bens que a gente chama de difícil liquidação, porque é uma ação de uma reintegração de posse de um bem. Eu estou discutindo uma ação judicial recuperar ou não um imóvel, que era do meu pai, que faleceu. Então, se eu trouxer esse bem para o inventário, eu não vou conseguir concluir o inventário, vou ter que ficar guardando. Então, a gente pode realizar o inventário dos bens que estão em ordem, disponíveis para inventário, e depois a gente faz um procedimento que chama sobrepartilha. A sobrepartilha, você traz aqueles bens que não participaram da partilha para fazer a sobrepartilha. Quais? Aqueles que não tinham, que estavam em conflito, que estavam em discussão judicial, tinha um inquilino brigando, ou sei lá, algum outro crédito ou direito. Às vezes, uma ação indenizatória. Eu não vou trazer aquela ação porque aquele dinheiro ainda não existe. Então, o dia que aquela ação concluir, eu faço a sobrepartilha daquela herança. Às vezes acontecem os conflitos porque falta, às vezes, recurso, né, para pagar a finalização do inventário e, às vezes, uma solução... vamos dizer, para solucionar, né, precisa de verba e pedir essa autorização, esse alvará, para levantar essa verba para conseguir pagar todos os tributos e tudo mais. Né? Isso justificaria uma das razões que autoriza comumente a venda de imóveis por alvará, é justamente o recolhimento dos tributos e das custas processuais. Então, o inventário, por exemplo, em São Paulo é 4% do ITCMD, que é o Imposto de Inventário, de causa-mortes, né, que a gente nomeia. E as custas judiciais é uma tabela escalonada, mas ela vai 100 o FESPs, 300 FESPs, 1.000 FESPs, vai aumentando o valor dessas custas. E a gente vê que às vezes o maior empecilho é esse problema o pagamento desses valores aí. Que às vezes tem 3/4 herdeiros. Às vezes metade tem o dinheiro e a outra metade não tem. E ainda tem o próprio advogado que está realizando o trabalho, que também tem seus honorários, que também nem sempre tem os herdeiros disponibilidade de recurso. Então também depende de vender um determinado bem para concluir, para realizar o inventário. Então, para finalizar todo o inventário, né? Exato, para concluir o inventário. Então, nesses casos, é mais comum de os juízes autorizarem a venda quando o inventário está sendo judicial. E se for extrajudicial, todos maiores e capazes, a sugestão é de que você faça o inventário daquele único bem ou daquele determinado bem que está disponível. Está mais fácil também, às vezes, de vender também, né? Também, questão comercial. Posso ter 3 imóveis que estão em ordem, mas... Um apartamento popular é muito mais fácil que vender, às vezes, do que uma loja comercial e tal. Né? A não ser que você já tenha, eventualmente, acontece. E é isso que você está no dia a dia, né, atendendo clientes, que ele chega... meu pai faleceu, mas a gente estava vendendo a loja tal, que era um determinado imóvel. Né? Nem era assim tão vendável, mas ele estava em negociação. Então, você já traz isso também para o juiz, por exemplo. Fala, excelência, já existia uma proposta num determinado imóvel do inventário, o valor dele supera bastante, mas então você deixa eu vender, a parte das despesas a gente discrimina, né? O inventariante faz uma prestação de contas, fala, paguei aqui 100 mil de despesas e o saldo de 900 mil reais eu deposito em juízo. E, obviamente, todos os herdeiros de acordo. Em geral, aí o inventário, cada herdeiro, cada interessado tem o seu representante. Sim. Eu já lidei com inúmeros inventários em que eu representava todos os interessados, todos os herdeiros, o viúvo, a viúva. Que é muito mais fácil, né? Exatamente. Então, quando eu faço o requerimento, eu estou requerendo em nome de todos. Quando não existe isso, que são casos de inventário litigiosos ou inventário que não seja necessariamente litigioso,
mas que cada herdeiro tenha o seu representante. Então a gente tem que fazer um trabalho também em conjunto. Senão, se eu for lá, o inventariante, por exemplo. Eu quero vender um determinado bem. E aí tem outros herdeiros, cada um com o seu advogado. O juiz vai determinar que os outros herdeiros se manifestem. Exato. Então, se você quer uma celeridade, né, que é para uma solução das coisas e tudo mais, a gente tem que estar ou representando todo mundo, né, o advogado representando todo mundo, que você vai ganhar essa velocidade, ou um consenso e você fazer esses requerimentos para o juiz em conjunto, ou seja, todos assinando simultaneamente. E lembrando, quando tem menor de idade, né, menores envolvidos no inventário, você tem sempre a participação do Ministério Público, obrigatoriamente. Então, aí sim, cada manifestação... Aí se torna o processo mais longo. Mais demorado, porque sim, cada vez que você falar, um representando todo mundo, né? Você vai lá, advogado representando todos os herdeiros. Diga o MP. Eu gostaria de vender o imóvel por causa disso. Aí o MP pode falar, mas você tem 3 imóveis e você está querendo vender logo aquele que tem uma renda de locação. Ele pode intervir nesse sentido e de achar que o herdeiro vai sair prejudicado vendendo um imóvel que tem renda, sim, no lugar de um imóvel de veraneio. Vende um apartamento na praia. Enfim, ele lá como fiscal, a gente fala fiscal da lei, mas quando tem menores envolvidos, a função dele é a proteção dos interesses do menor, né? Como fiscal da lei protegendo o menor. Então pode acontecer esse tipo de intervenção que é imprevisível, né? A de juiz autorizar já é uma coisa que a gente não tem certeza se vai... É um dos motivos que o processo o inventário vai atrasando. Então, quando envolve menores, a dificuldade e o tempo aumentam, mas não é impossível vender o bem. Ou seja, você pode fazer a promessa da venda, todos os herdeiros interessados assinando, e aí... O importante é a conciliação de todos os herdeiros, né? Isso sim. Senão fica difícil a alienação. Tendo o menor, óbvio que se torna um pouco mais complexo. Mas, se for razoável, a coisa anda muito mais rápido, né? Anda. E se for em consenso de todos mesmo, tem uma viúva com 3 filhos menores. Você vai representar todos por procuração, outorgado pelo seu representante, pai ou mãe. E aí você vai falar sempre em nome de todos. Então sempre vai ser mais rápido o andamento quando todos vão estar sempre representados por um. Senão seria, diga os demais herdeiros e o Ministério Público. Aí o prazo já... vai pulando. Vai multiplicando, exato. Então, se for para vender um imóvel de herança, é melhor que seja com um consenso dos herdeiros. É mais econômico. A gente sempre fala muito em economia. Não, é mais possível de acontecer. Sim, mas é mais econômico, né? Você não está que nem você comentou, de ter vários advogados envolvidos. Isso tudo tem um custo mais alto. Acaba tendo. Para todos os herdeiros, né? E até que ponto isso vale a pena, né? Por isso que às vezes a conciliação é o grande... É um tanto relativo porque depende do universo de herança, entendeu? Então, assim, se a herança for um único imóvel, né? Então, o interesse é assim, vai dividir. A lei já define como é a divisão, está previsto em lei, pode existir testamento, né? Ou legado, em que o falecido atribua uma participação maior, mas você tem sempre os herdeiros, os necessários. Sim. Então, precisa ver cada situação. Mas mesmo sendo um único imóvel, vai dividir entre todo mundo. E aí é diferente um pouco quando você tem uma herança... muito grande. Como eu já peguei caso, ele tinha fazenda, tinha indústria, tinha imóveis, tinha bens, tinha valores, coisas em atividade. Então, assim, são vários interesses. Aí alguns herdeiros exerciam ou não atividade junto, ou administravam alguma coisa... morava em determinado local onde tinha uma situação de bens, então era um inventário maior. Então aí não tinha muito consenso. Falar, não, eu fico com esse aqui, você fica com esse daí, com aquele determinado bem. Mas não vale, a fazenda vale muito mais apartamentos. É por isso que a gente ouve que às vezes um inventário demora anos para se concluir, né? Justamente por causa desses conflitos. Um exemplo desse que eu estou dando, que eu estou falando que é real, com fazenda, imóveis, direitos, etc. Tinham 8 herdeiros.
Nossa. E acho que 4 ou 5 advogados diferentes. Imagina, e ele levou, para concluir, 25 anos. Nossa. É isso aí. Para concluir. E aí eu participei dos últimos 8 anos. Nossa, bastante tempo. Judicial, sempre sem menores. Sem menores. Sem menores. É porque também existe uma alteração, né? A possibilidade de fazer extrajudicial surgiu Depois. em 2007, 2008. É mais recente. Então, como o inventário é de 97, só existia inventário judicial. Mas ainda também, por exemplo, poderia ser convertido. Se eu tenho um inventário muito antigo, né, para eu vender um imóvel de herança que está lá empacado num determinado inventário, você pode encerrar o inventário judicial e fazer a conclusão dele extrajudicial hoje. Então é um jeito de você também buscar a venda do imóvel que está em herança, né? Assim, concluindo o inventário acaba sendo a melhor forma. Então, se for um único bem deixado pelo falecido, também o processo é mais rápido. Sim, porque estando em ordem, a documentação é relativa a um único imóvel, sempre é bem mais simples de fazer. Sim. Depende do valor, vai ser o mesmo trabalho. Sim. Mesmo se houver menor? Não, aí sempre que houver menor sempre, é judicial. Independente se é um bem ou não. Independente. Mais alguma dúvida, Marcelo? Não. Obrigada, Fábio, pela participação aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço a participação e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Fabi. Se você tem alguma dúvida, eu vou mandar uma mensagem para o Dr. Fábio que ele vai responder. O e-mail dele é fabio@tancredi.adv.br. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal.